E no fim da negociação, o Qarabag pediu mais grana, mas o Flamengo cobriu e fechou o negócio. Só falta anunciar, trocando documentos. Juninho é o novo atacante do Flamengo e já se reapresenta lá nos Estados Unidos na pré-temporada, junto com o elenco principal. E para quem acha que ele é só um Qarabag, ele teve uma proposta em 2023 de um gigante europeu de 9 milhões de euros, mas o Qarabag negou. A gente vai explicar isso tudo logo depois da vinheta. Além disso, tem decisão na Copinha para o Flamengo nesse sábado à noite, com risco de não se classificar para o mata-mata da competição. Perigoso isso aí. Tem o Campeonato Carioca começando nesse fim de semana, com os elencos sub-20 dos times grandes jogando. A gente vai dar a agenda de jogos desse fim de semana também. E caiu o Pix. O Cruzeiro já pagou pelo Fabrício Bruno. Aprende, Corinthians, como é que faz negócio e paga em dia. Vamos falar sobre isso aí também já já. E já foi definido o substituto de Fabrício Bruno no Flamengo. O elenco principal do Flamengo já viajou para os Estados Unidos e com alguns desfalques que não eram muito certos, mas acabaram surpreendendo de certa forma a torcida do Flamengo. Tem também o Fluminense confirmando o atacante e perdendo o jogador que já era quase certo de vir para o clube, mas acabou perdendo para um outro time da Série A. Vamos falar sobre tudo isso. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos do futebol brasileiro e também do Mengão, começando com o Cruzeiro fazendo o Pix, cumprindo com a promessa e já pagando os 7 milhões de euros pela compra do Fabrício Bruno. E aí não me resta nada além disso a dizer. Aprende, Corinthians. Aprende a como fazer negócio e honrar com o que prometeu após fechar o negócio com o Flamengo e pagou. Logo depois de fechar a compra, cumpriu o que prometeu, já fez o Pix de 45 milhões de reais, 7 milhões de euros pela compra do Fabrício Bruno. E aí, com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo já definiu quem é o jogador do elenco atual que vai substituí-lo na pré-temporada lá nos Estados Unidos. João Carbone, garoto da base do Flamengo, viajou e é o substituto, pelo menos a princípio, do Fabrício Bruno. Ele que já chegou a jogar no Carioca 2024, ele é zagueiro, canhoto, alto, chegou a fazer às vezes a função de lateral esquerdo, mas o Flamengo está no mercado e está buscando aí uma possível reposição pro Fabrício Bruno. E pode ter até uma novidade aí, eu estou terminando de apurar alguns detalhes, mas amanhã deve vir uma notícia aí de uma negociação do Flamengo com um jogador argentino. Então eu estou tentando ainda pegar mais alguns detalhes para amanhã trazer com uma riqueza maior de informações para vocês. Mas o fato é que o Flamengo está atrás de uma contratação aí de um novo zagueiro lá no futebol argentino. E além disso tem mata-mata hoje na Copinha, que ainda não é um mata-mata de verdade, mas o Flamengo joga um jogo de vida ou morte, um jogo decisivo contra o São Bernardo, às 9h45 da noite. O Flamengo que acabou perdendo para o Zumbi na segunda rodada e faz com que essa terceira rodada da fase de grupos seja um jogo, uma final para o Flamengo. Por quê? O Flamengo precisa pelo menos de um empate para garantir vaga na fase de mata-mata da Copinha. Então é um jogo que o Flamengo precisa prestar muita atenção, jogar muito sério, dar o máximo para conseguir avançar na Copa São Paulo de Juniores. Além disso, tem o Carioca começando nesse fim de semana, Campeonato Carioca com os times grandes do Rio, a princípio jogando com jogadores alternativos, muitos das divisões de base, mas isso não quer dizer que são bons jogos e que a gente não tem que ficar muito atento, porque muitas vezes até esses garotos despontam e viram protagonistas nos clubes. O Flamengo ainda tem, além dos jogadores do Sub-20, alguns jogadores que vão precisar se provar para jogarem nos times principais. Exemplo do Carlinhos, do zagueiro Pablo, do meia Lohan.
entre outros. E aí tem também o cara que eu trouxe no vídeo de ontem, o Jorge Mora, paraguaio, o Messi paraguaio, que tem tido bastante destaque nos treinos do Flamengo. Então, olho nesses caras para ver se eles vão fazer jus ao elenco principal do Flamengo e vão conseguir uma vaga aí entre os 30 e a previsão de 30 jogadores do elenco para 2025. E aí, falando no Jorge Mora, o vídeo de sexta-feira tá muito bem recebido por vocês. Tá dando uma quantidade de visualização muito legal. Muito obrigado e espalhem para mais gente. Quem não viu ainda vai gostar muito do vídeo falando sobre o Messi paraguaio da base do Flamengo, que veio com muita pompa, com muito holofote da mídia, na internet, bombou muito na internet. O Flamengo foi atrás, trouxe, ele estava um pouco sumido, mas agora reapareceu treinando e tá tudo pronto para ele jogar no Carioca de 2025, o Messi paraguaio, o Jorge Mora. E nesse fim de semana já tem jogos, 2 grandes. No sábado, Botafogo e Maricá às 16 horas, Nova Iguaçu e Vasco às 16h30. No domingo, Flamengo e Boa Vista às 16 horas e Fluminense e Sampaio Corrêa às 19 horas. O elenco principal do Flamengo que viaja para os Estados Unidos e que o time do Flamengo sub-20, com essas participações aí que eu mencionei, estão se preparando para jogar as primeiras 4 partidas do Carioca. Eu estou abrindo aqui o elenco, a lista certinha dos jogadores que vão para cada um desses destinos aí. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês o elenco que viaja para os Estados Unidos em ordem alfabética. É o seguinte: Alcaraz, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, João Carbone, que entra no lugar do Fabrício Bruno, De Arrascaeta, De La Cruz, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, o zagueiro muito bom que subiu para o time principal do Flamengo, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, o volante da base do Flamengo que está integrando o elenco principal, que é aquele que a gente fez o vídeo, que joga com uma classe absurda, parece que tem muito mais idade do que tem. O garoto promete muito. O Pablo Lúcio é um dos caras que merece atenção e tem que ter espaço nesse elenco do Flamengo. Além dele, Plata, Rossi e Wesley, fechando o elenco que viaja para os Estados Unidos. Para o Campeonato Carioca, o elenco começa com Ainoan, Caio Garcia, bom jogador também, Carlinhos, tem que se provar ainda, não fez nada no Flamengo. Zagueiro Cleiton, que eu não mencionei, mas é um dos que estava já no elenco principal do Flamengo, mas vai jogar o Campeonato Carioca para provar que é capaz de integrar o elenco principal. Da Mata, Daniel Rogério, Daniel Salles, Diogo Alves, Eduardo Jung, Fabiano, Felipe Tereza, Felipe Vieira, Guilherme Santos, João Alves, Jorge Mora, Lucas Furtado, Lucian, Lohan, Pablo, Rafael Couto, Ryan Lucas, Chola, Tiaguinho, Wallacian e Zé Wellington, lateral esquerdo, muito bom também, vale a atenção. Então esses são os jogadores. Flamengo continua com a preparação, alguns ficaram aqui no Rio de Janeiro, alguns até que não eram esperados. O exemplo do Cebolinha, a gente tinha até a expectativa dele ir para os Estados Unidos, ele acabou não indo, mas saiu até um boletim do fisioterapeuta do Flamengo dando mais detalhes sobre o porquê do Cebolinha ter ficado e qual vai ser agora o tipo de tratamento, de preparação dele, que está, enfim, estágio final de recuperação. A expectativa, inclusive, é que ele já jogue o 5º jogo do Carioca junto com o elenco principal quando voltar dos Estados Unidos. Aí tem uma notinha aqui do fisioterapeuta do Fábio Marcelo. Detalhou a recuperação de Pedro e Cebolinha, que farão trabalhos na areia essa semana no CT. Javinha segue o tratamento de fortalecimento muscular. Arrascaeta viaja, mas vai ter atenção especial dos fisiologistas em relação ao condicionamento físico. Então, esse é o boletim sobre a parte física dos jogadores do Flamengo. Quem não está ainda com totais condições vai seguir essa linha aí que foi explicada. E tem o Fluminense aqui, falando rapidinho do Fluminense, que
tinha 2 contratações quase acertadas, acertou uma delas, inclusive já anunciou que foi o Canóbio, o atacante, ex-Atlético Paranaense, bela contratação, atacante brigador, que tem suas dificuldades em relação à finalização, mas é um cara que agrega muito ao elenco, uma bela contratação do Canóbio, mais o Cuéllar, que em algum momento chegou a ser dada como certa, como quase certa, pelo Fluminense. O Fluminense descobriu que ele estava negociando em paralelo com o Grêmio, e o Grêmio acertou a contratação dele. O Fluminense se retirou das negociações e o Cuéllar é o novo reforço do Grêmio para 2025. Cuéllar, que é velho conhecido do Flamengo, um grande volante, jogou muita bola por aqui, acertando com o Grêmio para 2025. E tem o anúncio do Juninho como atacante do Flamengo, ainda não anunciado oficialmente, mas o Qarabag, que enquanto existia ainda a possibilidade de Sevilha e Flamengo, chegou a indicar que aceitaria 4 milhões de euros por parte do Flamengo. Flamengo, depois da desistência dele em ir para o Sevilha, o Flamengo conseguindo convencer ele através do Felipe Luiz, o Flamengo foi oferecer os mesmos 4 milhões de euros. Mas o Qarabag falou que não, que agora queria 6 milhões de euros. Aí o Flamengo fez uma contraproposta, ofereceu 5 milhões de euros e o negócio foi sacramentado, está na fase agora só de troca de documentação e Juninho já se apresenta lá nos Estados Unidos junto com o elenco principal do Flamengo. E tem muita gente aí torcendo o nariz, falando mal da chegada aí do Juninho ao Flamengo, dizendo que é jogador que não tem nível pro jogar no Flamengo e que é desconhecido, etc e tal, mas tem muita gente que não sabe que em 2023, na temporada 23-24, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ofereceu 9 milhões de euros para contratar o atacante, mas o Qarabag negou. O presidente do time do Azerbaijão considerou que o jogador era crucial para eles jogarem a Liga dos Campeões e teve razão, porque ele fez muito gol e deu assistência, foi muito importante, mas agora o Juninho tá pedindo para sair, tá forçando um pouquinho mais e isso fez com que o clube aceitasse essa proposta mais baixa de 5 milhões de euros. E agora os próximos alvos do Mengão já são um zagueiro para o lugar do Fabrício Bruno, que já tem novidade, já tem um jogador argentino negociando, que eu tô só apurando mais alguns detalhes para trazer para vocês no vídeo de amanhã, então fica ligado. E além dele, um primeiro volante, que tem alguns nomes também, e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, para também me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no Twitter, no @LucãoVital, no Lucão_Vital, no Kawaii, no TikTok. Kawaii e TikTok bombando, mas eu ainda preciso muito do apoio de vocês no Instagram e no Twitter principalmente. E é claro, se você não segue nenhum desses, pode ir e seguir em todos eles que tem conteúdo específico para cada plataforma. Conto com o apoio de vocês, beleza? Não esqueçam também de compartilhar o vídeo, de comentar o que vocês acham de todas essas novidades que a gente trouxe hoje, para a gente ir desenvolvendo uma resenha, uma conversa. No vídeo de ontem dos Roger Mora bombou muito comentário, alguns eu já respondi, outros ainda não, mas eu prometo que todo mundo eu respondo com a minha opinião, se eu concordo, se eu discordo, se eu tenho alguma coisa a acrescentar. Eu procuro sempre desenvolver conversas e eu conto com vocês não só fazendo novos comentários, mas comentando no comentário da galera aí pra gente fazer vários tópicos de discussão a cada vídeo que eu soltar aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pelo apoio, pega a visão, segue o Lucão e até a próxima, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.